E aí, pessoal, e Renato Portaluppi concedeu uma entrevista exclusiva para o Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha. E tem muita informação e nós vamos conversar ponto a ponto sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, quero apenas lembrar você que esse vídeo é patrocinado pela Quita Boletos. Hoje é dia 10 e a gente sabe que no dia 10 os boletos vencem. E se você não tem condição nesse momento de quitar esses boletos, a Quita resolve para você. Você vai juntar esses boletos, vai ver o valor, vai fazer a simulação aqui na descrição desse vídeo, que tem um link para você simular, e você pode parcelar em até 12 vezes utilizando esse ótimo serviço que a Quita oferece para você. Quita Boletos patrocina esse vídeo e resolve muito esse problema. Não deixe de fazer seu cadastro ali. Gente, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista exclusiva para o ótimo jornalista, querido amigo Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha, e também lá do Clique RBS. A entrevista passou ontem à noite num programa da Rádio Gaúcha e também está na Zero Hora Digital, né? E eu separei aqui alguns pontos aqui, o Diogo Rossi também me ajudou, o Eduardo Picão, nosso estagiário raiz, também me ajudou aqui, para a gente separar pontos importantes dessa entrevista. As coisas que têm incomodado o Renato, como que ele está vendo o Michael, essa relação tática com o Extrema. Tem uma situação aqui que intriga a resposta do Renato com relação ao Lucas Leiva, que inclusive deve ter sido objeto daquela nota do Grêmio que não tem pé nem cabeça. E também fala bastante sobre o Thiago Santos, assim, e claro, uma projeção do Campeonato Brasileiro. Eu vou começar com as cobranças ao Renato, tá? Porque o Renato no próximo jogo, ele não vai a Erechim. Eu não vi ninguém criticar que ele não vai a Erechim. E acho que aqui tem uma confusão. Mas ele diz o seguinte, tem muita gente que prefere perseguir a pessoa Renato do que falar do trabalho do Renato. Os números estão aí, não dá para contestar. Disse Renato que chega sempre antes dos jogadores, que quando se ausenta parece que o mundo cai, os números estão aí. Eu não vi ninguém reclamar o fato de ele não ir a Erechim. Por um motivo muito simples. O Renato não vai de folga para o Rio de Janeiro. O Renato vai ficar trabalhando aqui com os titulares. O que as pessoas criticaram no Renato dão conta de folga enquanto estão trabalhando aqui. Não é o caso do jogo de Erechim. O jogo de Erechim ele vai fazer com time reserva, com muitos meninos, e ele vai ficar trabalhando em Porto Alegre. Não tem lógica nenhuma fazer crítica ao Renato nessa situação. A crítica que se fez foi quando o grupo trabalhava aqui e ele estava jogando futebol na praia. E não vejo relação aí. Aquelas coisas, fica dito pelo não dito, assim. Mas essa é uma situação. Ele falou, quando falou desse jogo que ele não vai, ele disse que os garotos viajam, um ou outro começam. Então tem curiosidade aí saber quem. Torço para que Zinho comece e para que também o Ronald comece, e a gente vai vendo isso. Sobre aquela incomodação do Grenal, do mano a mano, né? Ele disse que achou estranho o fato de terem preferência pelos jogadores do Inter, mas falarem que o Grêmio é favorito. Mas disse que não entrou muito na cabeça, que levou mais pelo lado do folclore, e só apenas estranhou que tinham melhores jogadores num lado, segundo a análise, e que o outro era favorito. E ele disse que o mais importante é o trabalho que o Grêmio vem fazendo, o resultado do trabalho, futebol bonito ou não bonito, o que importa é que são as vitórias. E ele disse que o Grêmio vem num período muito complicado, mas já temos um grupo forte e temos 2 esquemas para jogar, mas ele já adianta que uma hora o time vai perder, que isso é da vida. Não quis entrar no mérito, ter algum jogando mais ou não, afirmou que o Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil. Ele textualmente afirma, não joga o melhor futebol do Brasil. Sobre o ponta, o extrema, o Renato também falou. Olha, quando eu falei com o Michael, muita gente disse que eu estava cobrando a diretoria, mas mentira, a gente conversa diariamente, troca ideias. A vinda do Michael é uma opinião nossa.
No 1 contra 1 ele abre muito espaço na defesa, tem característica do Ferreirinha. E aí ele faz aqui uma frase que eu achei interessante. Ele diz: Michael é um sonho que nós tínhamos e não está totalmente descartado. Vamos aguardar até a metade do ano. Deixou em aberto aí o Michael em aberto, né? Que eu achei interessante também. Sobre o Thiago Santos, ele também fala, ele diz, é uma situação muito delicada. O Thiago é um grande profissional, sujeito homem. É claro que ninguém é perfeito. Se vocês aí têm 30 pessoas e uma tem satisfação do povo, vocês isolam ela, vocês procuram dar força, colocar para cima. Ele é um jogador do nosso grupo. Eu entendo a insatisfação do torcedor, mas eu não posso deixar ele de lado. Ele é um ser humano, situação delicada. Aí o lado de grupo do Renato, que ele é muito bom, né? No momento, diz o Renato, ele é jogador do Grêmio, ele faz parte do grupo. Eu entendo o torcedor, mas o mais importante de tudo é que o torcedor está feliz com os resultados. Eu acho que o torcedor tem que esquecer um pouco o Thiago. Com todo respeito, isso também é um pouco de perseguição da imprensa, do jornalista. É um assunto que está superado. Citou a importância do gol na Série B do ano passado. O Renato citou aquele gol de cabeça que empatou o jogo, acho, contra o Bahia. Sobre o Lucas Leiva, ele disse que sabe tudo, mas que o Grêmio, que o DM vai se manifestar. E aí, como essa entrevista havia sido gravada pelo Felipe Duarte, em seguida o Grêmio fez uma nota, antes mesmo dessa entrevista sair na Rádio Gaúcha. O Felipe gravou, pelo que eu entendi, à tarde, a entrevista saiu à noite, e nessa situação ele disse: o importante é que o Lupa sempre foi o jogador que teve o nosso carinho. Mas a nota do Grêmio é uma nota que não diz nada. Uma nota que diz que ele fez os exames e que o resultado sai no final da semana que vem. Então, não tem muito aqui o que fazer. Eu só não entendi muito a resposta do Renato. Eu sei tudo, mas não vou dizer. Entendi assim, né? Não gostei até. Não gostei. Depois ele encerra a entrevista falando do Brasileirão. É lógico que eu quero conquistar, mas dentro do possível nós precisamos reforçar o nosso elenco. O Renato pediu reforços. O campeonato é muito difícil. Hoje nem o todo-poderoso Flamengo, Palmeiras, Atlético podem se dizer favoritos. Antes de começar, ninguém pode dizer quem vai ganhar. E aí ele fala que quem sabe pode ter uma zebra no campeonato. O Renato dizendo da dificuldade. E aí eu fecho totalmente com ele, né? O campeonato é muito duro, muito difícil. Que campeonato difícil. Esse campeonato é muito difícil, não tem nenhuma lógica. O Flamengo está se arrastando, o Palmeiras é um bom time, mas também não está conseguindo fazer a diferença que fazia no ano passado. O Atlético Mineiro está se arrastando total. O Atlético Mineiro do meio para frente é Patrick e Edenilson, cara, no meio campo. O Atlético não vai ganhar. Então é difícil mesmo, eu tô com o Renato nisso, tá? Mas aqui, o parabéns ao Felipe Duarte, fez uma bela entrevista com o Renato, conseguiu muita informação. Passei alguns pontos aqui que eu separei para vocês, repetindo, o Diogo Rossi me ajudou muito aqui, também o Eduardo Picão, o nosso repórter do CCD, e a gente hoje traz muito conteúdo, tem umas coisas pegando fogo aí também internamente no Grêmio, que eu vou falar à tarde, mas a gente abre com esse conteúdo aqui, muito legal. Lembrando, não deixe de fazer a simulação no Quita Boleto, cara. Você vai resolver um problema legal aí. O pessoal tem um baita de um serviço para ajudar vocês. Não deixe de fazer, você vai gostar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.